Afinal de contas, o que o governo da Arábia Saudita esconde do resto do mundo? Muitas pessoas têm falado a respeito de um mistério que está na Arábia Saudita e que envolve as escrituras sagradas. Esse assunto é escondido a 7 chaves pelos árabes sauditas, os antigos midianitas, e está relacionado ao verdadeiro Monte Sinai. Neste vídeo eu estarei falando a respeito desta visão que muitos têm a respeito do verdadeiro Monte Sinai, que está localizado, na verdade, na Arábia Saudita e não no Golfo do Aqaba. Por isso eu peço que deixem os seus likes, os seus comentários, se inscrevam no canal e fiquem com mais este conteúdo do canal. Segundo a Bíblia, exatamente no limite previsto por Deus em Gênesis no capítulo 15, no versículo 13 e no versículo 16, vai nos dizer que a nação de Israel, sob a liderança de Moisés, saiu da terra do Egito com muitos bens. Cronologicamente, nós podemos dizer que muito provavelmente eles saíram do Egito em 1450 a.C. Deus avisara para Abraão que seus descendentes serviriam ao povo do Egito, mas que depois de um tempo ficariam livres e sairiam dali libertos. Mas nessa fuga eles atravessaram o Mar Vermelho de um modo muito milagroso. Por meio de Moisés, Deus, cujo nome é representado por Yud-Rei Vav-Rei, faz com que as águas formassem como que 2 paredes de água, deixando um corredor seco no meio, pelo qual puderam fugir. Êxodo capítulo 14. E por onde os egípcios os perseguiram, depois que os israelitas atravessaram, Moisés fez um gesto com a mão e o mar voltou ao normal, desfazendo o corredor e afogando todo aquele exército egípcio de Faraó. Existem algumas dúvidas sobre por onde os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, se foi pelo Golfo de Suez ou se foi pelo Golfo do Aqaba. A cada tempo, muitas novas hipóteses têm surgido. Uma que tem ganhado muito destaque no fim dos anos 20 para cá é a de Ron E. Wyatt, o arqueólogo norte-americano de 1978 a 1984. Ele também andou pesquisando a rota do Êxodo e ele faleceu em 1999. Contudo, nas muitas fotos e anotações que deixou a respeito, reuniu algumas evidências que poderiam alterar o local da travessia e a localização do próprio Monte Sinai. Embora os 2 lugares nunca tivessem sido confirmados pela arqueologia, muitos acreditavam e ainda acreditam que os israelitas fugiram pelas proximidades do atual Golfo de Suez e que depois receberam os 10 mandamentos na península egípcia do Sinai, onde hoje existe o mosteiro de Santa Catarina. Embora nem todos concordem com as pesquisas de Ron, porque ele acabava misturando às vezes a arqueologia com as suas visões ali, alguns de seus dados parecem merecer muito crédito. Por exemplo, ele descobriu 2 colunas no estilo ou no formato fenício antigo que continham inscrições feitas aí em uma língua antiga, muito provavelmente na escrita proto-sinaítica antiga, com dados que poderiam ser do Êxodo. Elas foram fotografadas. Uma com uma inscrição ilegível ficava do lado ali egípcio na praia de Nuweiba. Outra com a mesma inscrição, mas bem legível, ficava de frente aí na Arábia Saudita. A inscrição ela dizia o seguinte: Egito, Salomão, Edom, morte, Faraó, Moisés, Yahweh.
No livro do Êxodo, no capítulo 15, verso 1 a 21, diz que quando saíram do mar, fizeram uma comemoração. Outras partes mostram que diante de acontecimentos importantes em que Deus estava presente, os israelitas marcavam tais locais. Essa coluna poderia ser então o marco daquela comemoração ou o marco do lugar de onde tinham saído. Mais tarde, a que estava na Arábia foi retirada, deixaram no seu lugar um outro marcador, também aí fotografado por ele. De 1978 para cá, de frente dessas colunas, numa profundidade de até 60 metros do mar, foram encontrados outros detalhes, como um osso fêmur e também muitas costelas humanas. Mas o que mais chamou a atenção foram algumas rodas de carruagens egípcias revestidas com corais. Rodas de vários tipos, com 4, 6 e 8 raios, algumas delas folheadas a prata e a ouro. Essas são algumas das várias provas e evidências aí do êxodo bíblico, provando aí as carruagens oficiais do faraó. Curiosamente, as carruagens foram todas datadas aí da 18ª dinastia do Egito, o que corresponde à cronologia bíblica da saída dos israelitas da terra do Egito. A praia desse local egípcio, chamada de Naueida, segundo os especialistas, é a única que poderia ter abrigado aqueles israelitas naquela região do Mar Vermelho, pois o número deles era muito grande, muito provavelmente cerca de 4 milhões de pessoas, homens, mulheres e crianças, isso fora as outras pessoas que estavam junto com eles, que não eram israelitas. Existem alguns mapas antigos que apontam aí, que dizem que Jetro ou Reuel, o sogro de Moisés, o sacerdote de Deus, morava na região da atual Al-Bad, na Arábia Saudita. Em Jebel al-Laus, encontrou-se ali uma rocha partida ao meio que poderia ser aquela por onde teria saído água das pedras, como no episódio Massá e Meribá, descrita aí em Êxodo capítulo 17, versículo 6. Também na região foi encontrados vários poços no acampamento, poderiam ser parte daqueles que recebiam e guardavam a água que descia do monte para o povo, descrito em Deuteronômio capítulo 9, versículo 21, Êxodo 19, versículo 23. Teria ali achado ainda certos arranjos de pedras que poderiam ser aquelas das 12 colunas feitas em Êxodo capítulo 24, verso 4. É-nos dito que algumas das pedras foram até mesmo retiradas pelos árabes e levadas aí para uma mesquita em uma cidade árabe da região. A descoberta mais interessante e chocante de todas essas foi a localização do verdadeiro aí Monte Sinai, ou também chamado Monte Horebe, nas Escrituras Sagradas, que seria a atual, no caso aí o atual monte de Jabal al-Makla. O que mais chamou a atenção dos antigos estudiosos foi a questão de que este monte de Jabal al-Makla é a questão que o seu topo está todo enegrecido e queimado, como se algum tipo de fogo ou chama tivesse descido e queimado o topo do monte, assim como descrito na própria Escritura Sagrada. As Escrituras Sagradas nos dizem que quando foram dados os 10 mandamentos a Moisés devido à presença de Deus, o monte estava todo envolto de muita fumaça escura. A glória de Deus aparecia como fogo devorador. A montanha estava toda em chamas. Isso está descrito em Êxodo capítulo 19, versículo 18 a 20, 24 e 27, Deuteronômio 4, 11. Exploradores que viram essas pedras que formam o topo do monte disseram que elas estavam mesmo realmente queimadas. Quando as quebravam, viram ali que estavam queimadas apenas só por fora. Não eram daquelas pedras escuras por natureza, por dentro, ou, no caso ali por dentro, elas eram da mesma cor das pedras debaixo do monte, amareladas. Já por cima, eram todas enegrecidas, como se uma chama tivesse ali tocado elas por muito tempo e as queimado, as escurecendo.
O pesquisador e arqueólogo Rom, ele também achou uma caverna que poderia ter sido aquela na qual o profeta Elias se escondeu em Horebe quando fugia da rainha Jezabel, descrito aí no livro de Reis, capítulo 19, verso 8 e 9. É dito, segundo este arqueólogo, que foi encontrado também, com certeza, o lugar onde poderia ter sido feito o altar do bezerro de ouro, descrito em Êxodo, capítulo 32, versos 5 a 19. Acharam umas rochas com uma inscrição com inscrições aí de bezerros ou de bois em estilo egípcio antigo. Na Arábia toda, somente lá encontraram esse tipo de figura. Inclusive, o governo saudita, percebendo o seu valor arqueológico, cercou toda a região e colocou guardas no local. Mas me diga o que vocês acham a respeito de tudo isso. Deixem nos comentários. Será que o verdadeiro Monte Sinai seria este ou seria o atual Monte Sinai que a maioria das pessoas acreditam ali, até mesmo sem bases ali, que ele fosse realmente o verdadeiro Monte Sinai? Deixem aqui nos comentários que eu estarei respondendo cada um de vocês. Dito isso, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.